ser nós para estarmos transmitindo a palavra de Deus, bem como a todos aqueles que cooperam nesta obra. E a cada vez que eu vejo um trabalho desse, eu me alegro, porque é aquela coisa, né? Quando ninguém vai, Deus levanta as Esté, as Rutes, porque o povo precisa ser socorrido. E Deus, Ele levanta aqueles que estão dispostos para estarem sendo canal de Deus. E eu acredito que aqui é mais um pronto-socorro que o Senhor abriu para que as vidas deles sejam socorridas. Amém, Jesus, eu creio, Queridos, Pai. quando o irmão Alex nos fez a proposta de estarmos aqui, e eu quero ressaltar que 10 milhões de vezes que a senhora precisar, estaremos à inteira disposição. Amém, Jesus. Eu não sei porquê, mas nos grandes tempos o Senhor tem um pouco de dificuldade para fazer o mistério acontecer. Mas existe ainda poucos daqueles que estão dispostos a deixar que Deus use para a glória do Senhor. E nós estávamos orando e pedindo a Deus uma mensagem para transmitirmos aqui essa noite. E por não saber a natureza do trabalho, a gente às vezes tem a preocupação, nós nos preocupamos com aquilo que vamos trazer ao coração do povo de Deus. Mas o Senhor, pela sua infinita graça e sua misericórdia, Ele dirige todas as coisas. Não é por aqui, o ministério é por aqui, a programação é essa, e você vai falar assim, porque sou eu que vou te usar. Amém. Eu quero convidar-vos nesta oportunidade a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Aleluia, Jesus. No capítulo 16 e no seu versículo 13. Amém, Jesus, eu creio. Livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Repita comigo: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E você diz amém. Amém. Queridos, a história que o livro de 1 Samuel narra é uma história muito conhecida. Fala do período em que o povo de Israel pede a Deus um governo monárquico, o governo de um rei. A Bíblia diz que o povo pede, clama por um rei, e Deus orienta a Samuel que procure um rei para reinar diante do povo, procure um rei para estar, aleluia, tomando as diretrizes do povo de Israel. Conta a história que então o rei Saul assume o trono de Israel e passa a reinar, ser o primeiro rei, o primeiro governo monarca instalado naquela nação. E a história conta que até determinado momento Saul se deixava ser dominado pelo espírito pelo qual foi ungido. Mas conta a história, em determinado momento, que Saul desobedece uma ordem de Deus. Saul desobedece as diretrizes que o Senhor tinha dado para ele na guerra. Ele traz algumas riquezas daquele povo, ele traz o rei, ele poupa a vida deles e desobedece às ordens do Senhor. Diz a Bíblia que a partir desse momento o Senhor o rejeita. Mas Samuel, por ser homem, ele ainda tenta pacientemente tolerar aquele governo. Deus então chama Samuel e diz: Samuel, será que você ainda não viu que eu não tenho me agradado mais a Saul como rei? Você precisa tomar uma posição de procurar um outro rei para que assuma o reinado, porque não é mais segundo o meu coração que Saul reine sobre Israel. E a Bíblia diz que então Samuel, orientado por Deus, olha, pega o chifre de carneiro, enche de azeite e vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido, eu tenho separado um para que reine sobre Israel.
Até aquele momento, o decorrer da história era o mesmo. O povo de Israel precisava de um rei. Saul havia desobedecido a Deus. E por mais que Samuel não conhecesse nem o próprio Davi, Deus já o havia escolhido para um propósito. Porque no reino de Deus, no reino do Espírito, as coisas elas são operadas através da fé. As coisas acontecem sem que a gente perceba ou imagine. Eu acredito que a cada culto que você se reúne aqui essa noite, Deus já marcou um encontro com a sua vida. A sua bênção já foi programada no reino do Espírito. E diante da fé, diante da sua credibilidade no poder da ação da mão de Deus, ela irá se materializar para que o seu nome venha a ser glorificado em sua vida. Amém, Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz que Jessé então, ou melhor, Samuel pega o chifre de carneiro e se encaminha para a casa de Jessé. Ao chegar na casa de Jessé, por não ter o costume que sempre o sacerdote vá visitar um lugar, vá visitar uma vila, eles se assustam e perguntam: onde vai a sua vida? Tem algum problema acontecendo? E Samuel diz: não, eu vim para adorar a Deus. E ele chama aquela família para fazer um sacrifício com ele de adoração a Deus, no intuito de chamar para que os seus filhos se apresentem e Deus então unja aquele que ele programou para o reinado de Israel. Diz a Bíblia que quando Samuel chega na casa de Jessé, vem o seu primeiro filho, Abinadab. E a Bíblia diz que Samuel, quando olha para Abinadab, diz: porventura certamente está diante de mim aquele que o Senhor escolheu para ser rei de Israel. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz que o Senhor então brada no coração de Samuel e diz: não, Samuel, você olha a aparência do homem, você olha a estatura do homem, você olha a formosura do homem, mas eu sou o Deus que sonda o coração. Meu Deus, Às vezes as coisas não andam, às vezes as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque gostam de olhar pela aparência. Julgam pela aparência, a capacidade pela aparência, a unção pela aparência. Meu irmão, Deus está aqui para julgar o seu coração. Ele contempla o coração, e se ele encontrar coração fiel, tem bênção para você essa noite. Quem acredita pode levantar a mão e glorificar a Deus, porque tem bênção para fiel essa noite. Ele contempla o coração fiel. Ele disse: não, esse daí ainda não é o que eu tenho escolhido para rei de Israel. E a Bíblia diz que todos os irmãos de Davi passam diante de Samuel e nenhum deles é escolhido a rei. Samuel então se dirige a Jessé e pergunta: mas acabaram-se os jovens? Porque até então Samuel não tinha sentido nenhuma confirmação de Deus, não tinha sentido nenhum toque do Senhor, e ele precisava sair dali com o propósito cumprido para o povo de Israel. Ele diz: acabaram-se os jovens, os mancebos, não tem mais? Lembraram-se então de Davi. Ele disse: sim, existe um que está distante, cuidando das ovelhas. Trazei-o, porque não nos apresentaremos à mesa até que ele chegue. Irmão, existe um mistério aqui muito forte. Observe, Samuel se dirige a Jessé e fala: olha, a mesa não será servida, nós ficaremos com fome, nós não iremos comer até que ele chegue. Sabe o que eu entendo? É que existem pessoas que pensam que as coisas vão andar sem mim e sem você no lugar onde Deus quer que estejamos. E eles esquecem que a bênção só vai chegar, não com exaltação, mas só vai chegar quando Deus conseguir nos colocar no lugar onde Ele quer que coloque.
É verdade. E as coisas travam, as coisas não andam e ninguém entende. Mas é porque Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. E no momento certo Ele vai colocar lá. O nome venha a ser glorificado. Não vamos Dessa maneira dele. Nós não estaremos à mesa até que chegue aqui o último dos filhos. E a Bíblia diz que quando Samuel olha para Davi, o coração dele ferve. O coração dele sente uma graça de Deus. E Deus diz: é esse a quem eu tenho escolhido. E é aqui que se inicia a revelação de Deus para esta noite na nossa vida. O versículo 13 desse capítulo diz que quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou da sua vida a partir daquele momento. Em contrapartida, um espírito maligno da parte de Deus se apossou da vida de Saul. Até aquele momento, a vida de Davi era uma mesmice. A vida de Davi era uma vida vazia. A vida de Davi era uma vida sem objetivos, porque não havia a unção de Deus. Eu entendo que o início das coisas são complicadas porque a unção não chega. Mas quando a unção chega, a história muda. Verdade, meu Deus. E essa noite existe uma nuvem de unção aqui Meu Deus, que me autoriza a profetizar que história de vidas serão mudadas aqui neste lugar através da unção de Deus que está aqui. Tem unção de Deus aqui para mudar a vida. Tem unção de Deus aqui para mudar a história. Vidas estarão aqui e serão impactadas pela unção que flui neste lugar. Levante a mão para glorificar e para receber essa unção, porque tem unção de Deus. Ele mandou de calabasúria. Meu Deus. Unção de Deus. Ah, Deus tremendo, eu creio, Senhor. A unção de Deus se apoderou da vida de Davi e transformou a sua vida. Oh, Irmãos, a partir daquele momento, Davi passa a viver Eu creio, meu Deus. coisas na sua vida que antes ele não conhecia. Presentes e graças de Deus passa a alcançá-lo através daquela unção. E essa noite eu quero pregar sobre as dádivas produzidas pela unção de Deus na nossa vida. aleluia. Deus na causa, 8 meses, Jesus. A primeira coisa, Oh, glória a Deus. a unção de Deus, ela produz em quem o recebe uma nova identidade. No livro de 1 Samuel, que lemos agora, no seu capítulo 16, no versículo 18, nós temos já prova disso. Porque a história diz, quando Samuel pergunta a Jessé, onde está? Acabaram os mancebos, não tem mais. Onde está o jovem? Ah, ele está apacentando ovelhas no campo. Irmãos, nós podemos notar que esse momento aqui é um momento de família. Porque a Bíblia diz que Jessé chama seus filhos para apresentá-lo a Samuel. Verdade. Mas Davi não está aqui. No momento da apresentação, no momento que a família estava reunida, Davi ele não está presente.